Você já ouviu falar que conhecemos mais sobre o espaço do que sobre os oceanos? Isso não é um exagero. A verdade é que mais de 95% das águas profundas da Terra permanecem um mistério total. Mas por quê? Pensa comigo. Se temos satélites que mapeiam a superfície de Marte com detalhes incríveis, como é possível que ainda existam lugares aqui na Terra que ninguém jamais viu? A resposta é simples. O fundo do mar é um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Escuridão total, temperaturas congelantes, pressão absurda que esmagaria qualquer ser humano em segundos. Mas, e se eu te dissesse que, mesmo nessas condições extremas, existe vida? E não qualquer vida. Criaturas tão estranhas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Hoje você vai mergulhar comigo no desconhecido. E eu garanto, você nunca mais vai olhar para o oceano da mesma forma. Agora, imagine um abismo tão profundo que se você jogasse o Monte Everest lá dentro, a montanha inteira desapareceria, ficando soterrada por mais de 2 quilômetros de água. Esse lugar existe. Se chama Fossa das Marianas, a região mais profunda do oceano. Agora, presta atenção nisso. O fundo dessa fossa fica a quase 11 quilômetros de profundidade. Se você descesse até lá, sentiria uma pressão equivalente a 1000 vezes o peso do ar sobre sua cabeça. Isso significa que seu corpo seria esmagado instantaneamente, a menos que você fosse uma das criaturas bizarras que vivem lá. E aqui começa a parte assustadora. Em 2012, o diretor de cinema James Cameron desceu sozinho até o fundo da Fossa das Marianas. Ele esperava encontrar apenas um deserto escuro, mas a verdade foi muito mais estranha. Ele relatou ter visto formas de vida que nunca haviam sido catalogadas antes. Seres transparentes, como se fossem feitos de vidro. Criaturas que produzem sua própria luz, piscando no escuro como pequenos vagalumes aquáticos. E o mais bizarro de tudo, uma sombra gigantesca passou diante da câmera de seu submarino. Mas até hoje, ninguém sabe o que era. Agora me diz, se um dos poucos humanos que já chegou até lá encontrou algo inexplicável, quantos mistérios ainda estão escondidos nas profundezas? Se você acha que tubarões são assustadores, é porque ainda não conhece os verdadeiros monstros do oceano profundo. Na escuridão das águas abissais, onde a luz do sol nunca chega, os seres que vivem lá tiveram que se adaptar de maneiras bizarras para sobreviver. Por exemplo, existe um peixe chamado peixe-diabo negro, um dos mais assustadores já descobertos. Ele tem uma antena brilhante na cabeça, que usa para atrair suas presas. O que acontece? Um peixinho curioso vê aquele brilho no escuro, nada até lá para ver melhor. E antes que perceba, é devorado em um único golpe. Mas ele não é o único. O peixe-víbora tem dentes tão longos e afiados que nem consegue fechar completamente a boca. Seus olhos refletem a menor quantidade de luz disponível, permitindo que ele enxergue no escuro total. Agora, aqui vai um detalhe perturbador. Esses seres não são apenas pequenos peixes inofensivos. Algumas dessas criaturas atingem tamanhos assustadores. A lula colossal, por exemplo, pode chegar a incríveis 14 metros de comprimento. E algumas evidências sugerem que podem existir lulas ainda maiores, muito maiores, que ninguém jamais viu. Agora pensa comigo. Se até hoje encontramos criaturas assim, que desafiam tudo o que sabemos sobre biologia, quantas outras ainda estão nadando nas sombras, esperando para serem descobertas? Agora vem cá. Vamos além da ciência. Muitos marinheiros, ao longo da história, relataram avistamentos de criaturas gigantescas nos oceanos. Algumas dessas histórias foram descartadas como lendas. Mas e se não forem?
Os povos vikings falavam sobre o Kraken, um monstro colossal que poderia destruir navios inteiros. Durante séculos, isso foi considerado um mito, até que encontramos lulas gigantes no oceano. Agora, para e pensa. Se os vikings estavam certos sobre isso, em que mais eles poderiam estar certos? A verdade é que o oceano esconde segredos que ainda não compreendemos completamente. Seja por limitações tecnológicas ou simplesmente porque ainda não tivemos coragem suficiente para explorar os lugares mais remotos. A ciência ainda engatinha quando se trata dos oceanos. E agora eu te pergunto, você acha que já encontramos tudo o que existe lá embaixo? Ou será que ainda há segredos esperando para serem revelados? Comenta aqui embaixo qual dessas criaturas mais te deixou impressionado e já se inscreve no canal. Essas criaturas já te impressionaram? Espera até descobrir o que mais pode estar escondido lá embaixo. Porque não são só peixes mutantes e lulas gigantes que tornam o oceano um dos maiores mistérios da Terra. Existe algo ainda mais intrigante. Algo que pode mudar completamente a forma como entendemos nosso próprio planeta. Você já ouviu falar de cidades submersas? Não estou falando de lendas como Atlântida. Estou falando de estruturas reais que arqueólogos encontraram no fundo do mar e que ninguém consegue explicar completamente. Em 1987, mergulhadores no Japão encontraram algo que parecia uma cidade inteira, no fundo do oceano. Escadarias perfeitamente esculpidas, plataformas que se parecem com altares, passagens e túneis submersos que mais parecem ruas de uma civilização perdida. Esse lugar ficou conhecido como Yonaguni. Agora pensa comigo. Quem construiu isso? Seria uma civilização antiga que acabou engolida pelo mar? Ou isso foi construído por algo que ainda não conseguimos entender? A resposta continua um mistério. Mas agora, segura essa, existem objetos ainda mais misteriosos sendo encontrados no fundo do oceano. Em 2011, um grupo de pesquisadores suecos encontrou um objeto gigantesco no fundo do Mar Báltico. O que tinha de estranho? Bom, o formato era completamente circular, como se fosse uma estrutura feita por alguém, e não pela natureza. Quando os mergulhadores chegaram perto, os equipamentos começaram a falhar misteriosamente. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que realmente é aquilo. Agora, voltando para a vida marinha, a cada nova expedição, os cientistas encontram espécies que desafiam tudo o que sabemos sobre evolução. Por exemplo, em 2019, pesquisadores descobriram um ser microscópico no fundo do oceano que, diferente de qualquer outro ser vivo conhecido, não precisa de oxigênio para sobreviver. Parece pouca coisa? Então pensa nisso. Se esse organismo pode sobreviver sem oxigênio, será que não existem formas de vida em outros planetas que também funcionam de um jeito completamente diferente do que imaginamos? O oceano pode estar nos dando pistas sobre vida extraterrestre. Se você achou que tudo que falamos até agora já era estranho o suficiente, segura essa. O fundo do oceano pode estar se movendo. Cientistas descobriram que existem estruturas gigantescas, chamadas de megaplumas hidrotérmicas, que aparecem e desaparecem do nada. São nuvens gigantescas de água superaquecida que surgem no fundo do oceano e sobem por quilômetros até se dissiparem. O mais estranho? Algumas dessas megaplumas são tão massivas que liberam energia equivalente a 1 milhão de bombas atômicas. Mas de onde isso vem? Os cientistas acreditam que podem estar ligadas à atividade vulcânica no fundo do mar. Mas o problema
é que algumas surgem em locais onde nenhum vulcão foi registrado. Agora, você já parou para pensar em quantos lugares da Terra o ser humano ainda não pisou? Enquanto exploramos cada centímetro da superfície, o fundo do oceano continua praticamente intacto. Mas e se eu te dissesse que existe um lugar tão inacessível que nem os maiores submarinos conseguiram explorar completamente? Esse lugar é chamado de Bacia de Java, no Oceano Índico. Ela tem mais de 7.200 metros de profundidade, e os poucos estudos que tentaram chegar lá falharam por causa da pressão absurda e da completa escuridão. E a parte mais assustadora? Pesquisadores acreditam que esse local pode esconder espécies completamente desconhecidas, e talvez até organismos que desafiem tudo o que sabemos sobre biologia. Agora, segura essa teoria que vai explodir sua mente. Em 1997, um som gigantesco foi captado no fundo do Oceano Pacífico. Ele ficou conhecido como Bloop. O som foi tão alto que foi detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. No início, os cientistas pensaram que poderia ser causado por uma fenda no gelo. Mas nenhuma explicação conseguiu justificar o quão poderoso esse som era. E o mais estranho, ele nunca mais foi captado. Afinal, teria sido apenas um fenômeno natural? Ou alguma criatura colossal que fez um único som e depois sumiu completamente? Seja qual for a verdade, ainda há algo no oceano que não conseguimos explicar. Pensa nisso, se com tão pouca exploração já encontramos criaturas bizarras, estruturas impossíveis e sons inexplicáveis, o que ainda está escondido lá embaixo? Podemos estar à beira das maiores descobertas da história, e talvez não estejamos prontos para o que vamos encontrar. E aí, será que um dia vamos descobrir todos os segredos do oceano? Ou tem coisas que a gente simplesmente não deveria saber? Se esse vídeo te deixou completamente intrigado, já deixa o like e se inscreve, porque ainda tem muito mistério para desvendar.